Oi, meu povo lindo! Como é que é? Ei, meu povo lindo! Esse é meu novo canal no YouTube. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui e se inscreva no meu canal e ative as notificações, hein, pra vocês ficarem por dentro de tudo. Então, meu povo lindo, para estrear esse canal, não poderia ter um tema melhor do que a minha história, né? Eu já começo a falar, já começo a me arrepiar, já começo a querer chorar, porque a história é longa e por isso até foi um dos motivos de eu estar criando esse canal aqui, porque aqui a gente consegue conversar mais abertamente, sem pausa, sem nada, né? Então, gente, como que eu vou contar a minha história para vocês? Vamos começar do início, né? Hoje eu estou com 30 anos de idade, eu sou nascida em São Paulo, então eu sou paulista, meu povo. Só que eu me considero uma mineira porque eu saí de lá aos 5 anos de idade, que foi quando eu tive a minha primeira perda na vida, que foi o meu pai. Aí eu fui morar no interior de Minas, interior do interior, que chama Lamonier, é distrito de Itapecerica, que fica em Minas Gerais. Eu passei minha infância lá, que foi delicioso, porque lá, gente, é pé no chão. Sabe assim, criança que anda de cavalo, que é roça, sabe? Então assim, a gente brincava, ficava sujo o dia inteiro. A minha mãe criou a gente muito pro mundo. Então eu acho que assim, eu vivi uma infância que eu quero hoje poder dar pros meus filhos quando eu tiver, que não é mais a nossa realidade, né? Porque hoje em dia as pessoas são só criança o tempo inteiro no celular, em videogame, em computador e não estão vivendo o que a gente viveu na nossa infância, que foi delicioso. Eu saí de lá e vim morar em Belo Horizonte, na casa da minha tia Denise. Aí eu passei a minha adolescência toda lá. Lá foi onde que eu aprendi muitas coisas, porque a gente tinha as nossas obrigações em casa. A gente tinha que lavar a casa, a gente tinha que lavar a louça, eram muitas coisas. Eu lembro que às vezes eu ia pra escola e aí eu queria chegar e brincar, né? E aí minha mãe me ligava: Roberto, já limpou a casa? Não, mãe, já limpei. Eu ia pra casa das minhas amigas e ficava lá aproveitando quando tava dando o horário da minha mãe, porque minha mãe, ela era secretária, trabalhava fora, por isso que a gente tinha que ajudar ela com as obrigações de casa. Quando tava chegando o horário, mais ou menos, da minha mãe chegar, eu apavorava, ia pra casa. Aí ela: Roberto, você acabou de limpar a casa, que o piso tava até molhado ainda, gente. Era engraçado demais. Então, eu aprendi essas obrigações desde muito nova. E aí, minha mãe teve a oportunidade de comprar o primeiro apartamento dela, primeiro e único, né? Porque foi lá que a gente morou a nossa adolescência toda. Então foi uma conquista muito grande para minha mãe, porque ela era secretária, então ela teve que, né, suar muito para conseguir chegar aonde que ela chegou e conseguir ter essa conquista dela. Então, desde muito nova também, minha mãe foi um exemplo de muita garra pra gente. Ela era uma mulher assim maravilhosa. Peraí que eu vou continuar. Então, desde muito nova, a minha mãe, ela sempre foi um exemplo de muita garra pra gente e também sempre incentivou muito a gente correr atrás das nossas coisas. Até mesmo quando a gente era adolescente, a gente fazia um curso de pintar pano de prato. Gente, era muito legal. A minha mãe bordava a beirinha dele e aí ela combinava com as amigas dela de vender os panos de prato sem a gente saber, pra gente ter para quem vender, né? E a gente aprender o valor de ter que trabalhar para ganhar o nosso próprio dinheiro. Então isso sempre foi uma coisa que minha mãe incentivou muito a gente. E ela também fazia a gente dar valor de outras formas, como por exemplo, chegava no Natal, a minha mãe, ela não tinha condições reais, financeiras, principalmente depois que ela comprou o apartamento dela, de ficar dando presente pra gente sempre. Então às vezes ela dava opção. Teve um Natal que foi muito engraçado, que eu até contei isso uma vez no meu Instagram, que ela não tinha dinheiro pra dar presente pra gente de Natal. Ela pegou e falou assim: gente, olha, sentou comigo, com a minha irmã e falou assim: eu não tenho condições de dar um presente pra vocês, então eu vou propor, se vocês aceitarem, ótimo. Ela propôs pra gente comprar um micro-ondas, porque a gente ainda não tinha em casa, que esse seria o presente de nós três de Natal. Gente, vocês não têm noção do que a gente fazia. A gente esquentava água no micro-ondas, porque a gente ficou tão empolgado que a gente não tinha, que tudo pra gente era festa. Então ali a gente começou a ter real a noção de dar valor pras coisas na nossa vida, sabe? Então, eu comecei a ver essa situação, tipo, se eu correr atrás aqui, eu vou ganhar um dinheirinho. Eu comecei a me interessar, porque, gente, tá pra nascer uma pessoa que gosta mais de dinheiro do que eu. Eu já tive várias oportunidades na minha vida no comércio e eu tive um supervisor que sempre falava isso pra mim. E aí, quando eu comecei a ter essa noção, eu falei: vou vender brigadeiro na escola. Aí sentei com a minha mãe, vi mais ou menos os cálculos do brigadeiro, leite condensado, tudo direitinho, quanto que ia dar pra fazer, e comecei a vender brigadeiro na escola.
eu era um fenômeno de vender brigadeiro na escola, gente. Eu não voltava com um brigadeiro. Eu tinha uma cliente que, se ela assistir, ela vai morrer de rir. Ela estudou comigo na escola e ela era minha cliente predileta. Toda vez ela comprava. Aí tinha vez que ela virava pra mim e falava assim: Rô, hoje eu não vou comprar não. Eu virava pra ela e falava com ela assim: não, então tá bom, vou deixar em cima da sua mesa aqui. Se você não quiser, final da aula, você me devolve. Ô, gente, maldade com a menina. É óbvio que ela ficava ali, olha pro brigadeiro, olha pra ela e ela comprava, né, gente? Não tinha como. E aí eu ganhava meu dinheirinho, eu tava amando essa ideia. Então, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar numa casa de animação de festas. Nessa brincadeira, como a gente mudou pra casa da minha mãe, eu limpava a casa da minha tia, né? Ela sentiu falta de eu limpar na casa dela e falou assim: Roberta, tem como você limpar minha casa pra mim? E aí eu te pago um dinheirinho. Eu falei: claro, tia. Minha tia me dava 50 reais, gente. 50 reais na minha adolescência e há muitos anos atrás era muito dinheiro. Nossa, eu ficava feliz da vida. E aí aquilo pra mim já era rotina, porque eu já limpava a minha casa na minha adolescência toda, né? Então pra mim era maravilhoso. Foi quando a minha mãe teve a ideia, porque as clientes dela viravam assim: ô Maria do Carmo, você não conhece ninguém pra me indicar como faxineira, não? Aí ela falou: pô, minha filha já tá limpando a casa da minha irmã, vou propor pra ela. Ela virou pra mim e falou assim: Roberto, tem duas clientes minhas querendo faxineira, você quer pegar a faxina? Eu falei: óbvio que eu quero, né, gente? É dinheiro, porque às vezes quando a gente conta isso, tem pessoas que se sentem envergonhadas, sabe? De às vezes contar uma trajetória da vida, porque assim, não é vergonha nenhuma, primeiro porque é trabalho, né, gente? E segundo, que eu acho que foram essas coisas que me fizeram cada vez mais dar valor na minha vida. Então eu devo ter feito faxina, nem foi muito tempo, deve ter sido uns 3, 4 meses só, porque aí logo depois eu tive essa oportunidade de engrenar mais no negócio de animação de festa. Aí eu saí, então larguei as faxinas e comecei a fazer a animação de festa. Gente, eu amava, vestia de Rapunzel, aquelas roupões quente pra danar, meu Deus do céu, e aquelas crianças ficavam pulando, perturbando a gente o tempo inteiro, que eu quase morria. E aí tinha a festa dos ricos e a festa dos pobres. Óbvio que o meu povo gostava mais da festa dos pobres, né, gente? Porque era nítida a diferença. Quando a gente ia em festa de rico, era aquele não me toca. Você não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Aí chegava lá, você virava para as crianças e falava assim: vamos lá, criançada, levanta a mão. Vai! E fazia assim, eu não quero. E chorava e não sei o quê. E, gente, outra coisa. Você mal tomava uma água. Você não comia nada, eles não te ofereciam nada. Falava: gente, como é que pode? A pessoa é rica, tem dinheiro pra dar tudo pra você, não te dá uma comidinha. Agora, a festa de pobre. Você ia na festa de pobre, você virava pra criança e falava assim: gente, levanta a mão. Uá! Aquilo ali, elas gritavam, e elas corriam, e elas amavam a gente. Tia, quero brincar o tempo inteiro. E aí as mães iam lá, paravam a gente, fazia trouxinha de salgadinho, e dava refrigerante, e dava tudo. Era a coisa mais deliciosa da vida. Então eu me sentia ali em casa, sabe? E aí eu fazendo essa animação de festa, eu tive a oportunidade de fazer animação de festa numa loja infantil no Shopping Cidade, que fica aqui em Belo Horizonte, no centro de BH. Aí, quando eu fui fazer essa animação de festa lá, eu fui contratada para ficar lá 3 dias de palhacinha fazendo balãozinho de bichinho. Aí eu ficava na porta da loja chamando as crianças para virem para a loja e para as mães gastarem, obviamente, conhecerem a loja, né? E aí, naquela brincadeira, eu sempre muito comunicativa, desde nova, eu brincando, tal, toda hora chamando o pessoal. A Cris, dona da loja, virou pra mim e falou assim comigo: Roberta, nossa, você é muito comunicativa, você não tem vontade de ser vendedora? Eu falei: uai, gente, pensa bem, ninguém nasce com o sonho de ser vendedor, você nasce com o sonho de ser piloto, você nasce com o sonho de ser médico, você nasce com o sonho de tudo. Ah, não, meu sonho é ser vendedor. Não existe esse sonho, né? Mas eu pensei assim: poxa, eu sou tão comunicativa, tudo, é uma oportunidade pra mim, né? Aí eu falei: não, então eu vou te contratar. Me deu essa oportunidade, foi uma pessoa maravilhosa comigo, me ensinou muita coisa. Eu só fiquei lá 5 meses, mas em 5 meses eu aprendi muita coisa, a ter responsabilidade, porque eu não tinha nenhuma, né, gente? Entrei no shopping, deslumbrei. Aí nunca tinha... ia pouquíssimas vezes no shopping, né? E trabalhar jamais. Então eu entrei no shopping e falava assim: gente, queria roletar o shopping inteiro. Aí na minha hora de almoço sempre passava um pouquinho mais, ela puxava a minha orelha. E aí ela falou assim: Roberta, você tem que ter responsabilidade se você quiser vender, se você quiser ter o seu futuro. E aí eu comecei a ter mais responsabilidade.
Foi então que eu arrebentei de vender, já logo de cara. Tinha até uma mulher mais velha que trabalhava, ficava incomodadíssima comigo. Como pode? Uma pessoa que trabalhava há anos no comércio, estava vendendo menos do que eu. Porque eu não estava tão focada nisso, sabe? Então eu fazia as coisas. Eu acho que tudo na nossa vida, quando a gente faz de uma forma mais natural, se torna muito mais fácil. Então eu comecei a perceber que eu gostava daquilo. Porque, gente, eu trabalhei 14 anos no shopping e eu amava o que eu fazia. É muito desgastante, é uma coisa que hoje eu não tenho mais vontade de fazer, porque foi um período da minha vida que eu tive que abrir mão de muitas coisas. Mas foi onde que também eu conquistei tudo na minha vida e o mais primordial, assim, eu me tornei mulher. Eu aprendi a dar valor para as coisas sem ter aquele compromisso, sabe? Então, eu fiquei lá mais ou menos uns 5 meses, tive uma proposta para ir para uma outra loja que chamava Datelli, fiquei lá mais ou menos uns 8 meses. Eu tive a oportunidade de ir para a Trackfield, que foi uma das empresas que eu mais amei trabalhar. Lá, quando eu entrei, eu fiquei 3 anos e meio lá. 2 anos desses 3 anos e meio, eu fui vendedora. E eu ficava, gente, em primeiro lugar consecutivo. E olha que era uma média de 10 a 14 vendedoras. Lá eu tive a oportunidade de conhecer a Marília, que é minha amiga hoje, que ela era subgerente na época. E eu vi que ela tinha acabado de comprar um apartamento, tudo. Aí eu fiquei, gente, eu sempre tive vontade de morar sozinha. Porque como eu morei na casa da minha tia, eu dividia quarto com a minha irmã. Depois na casa da minha mãe eu dividia quarto com ela também. Então não é que eu não gostava disso, mas eu queria ter o meu momento, ter a minha individualidade e eu sempre sonhei com isso. Falei, gente, tá aí a oportunidade de comprar o meu apartamento. Aí eu peguei, conversei com a Marília e falei com ela assim, Marília, como é que você fez tal pra comprar apartamento? Eu falei, não, Roberto, não é difícil não. Você corre atrás de documentação, tem que ter um dinheiro de entrada. Eu falei, não, beleza. Comecei a acelerar, vender muito. E nessa época eu tinha que dobrar, gente, dia após dia. Eu passei assim, meses, porque lá era liberado dobrar nessa época. E aí eu passei meses dobrando pra me conseguir juntar uma grana. Eu lembro que na época foi acho que uns 10 mil, uma coisa assim, pra me conseguir dar entrada no meu apartamento. E aí minha mãe me incentivou muito nessa época, talvez porque ela já sabia do falecimento dela, né? Ela já tinha uma noção que isso estava por chegar, e eu não tinha noção nenhuma disso ainda, que eu vou chegar nesse assunto com vocês. E aí, minha mãe me ajudou muito, eu corri atrás do meu apartamento. Nossa, foi maravilhoso. Eu lembro que cada apartamento que eu entrava, eu procurava, mas eu não tinha encontrado o lugar ainda. Quando eu entrei no meu apartamento, que foi o meu primeiro apartamento, eu falei, gente, eu me vi em cada cantinho daquele lugar. Eu falei, nossa, meu sonho. Aí eu fui, corri atrás, juntei o meu dinheiro e consegui dar de entrada no apartamento. Eu lembro que quando a minha mãe entrou no apartamento, gente, ela chorou tanto. Eu acho que assim, vai começar, né? O chororô. Ela chorou de alegria, porque ela estava orgulhosa de mim, uma menina adolescente, vamos dizer assim, já conquistando uma coisa tão grande, né? E porque ela já sabia que ela ia falecer, né? Então ela estava se sentindo naquele momento segura de saber que ela ia deixar a filha dela encaminhada. 6 meses depois que eu comprei meu apartamento, a minha mãe faleceu. Foi uma perda muito grande pra mim, uma coisa muito difícil de lidar, porque eu ainda era muito imatura, né, gente? Apesar de ter começado a minha vida muito nova, eu ainda não tinha maturidade suficiente, principalmente pelo fato que eu não estava esperando essa perda dela. Para quem não sabe, eu nunca contei isso, mas a minha mãe, ela faleceu de vírus HIV, ela era portadora, e eu não tenho a menor vergonha de contar isso, porque eu acho que faz parte da minha história. Hoje, se eu sou a pessoa que eu sou, que eu não tenho nenhum tipo de preconceito, nem de sexo, nem de raça, nem de nada, é porque minha mãe ensinou muito isso pra gente. Minha mãe, como ela era secretária, ela trabalhava numa clínica de infectologia, ela conviveu muito com homossexuais e isso a gente ia em várias festas, ensinou muito pra gente a ter esse convívio com todo tipo de pessoa e a respeitar. Então isso me fez tornar a pessoa que eu sou, de brincar com todo mundo, de conversar. E aí foi maravilhoso pra mim. Só que, pensa bem, né, gente? Assim, aos 17 anos e meio, eu tinha acabado de comprar meu apartamento, que tinha 6 meses só. Eu perdi minha mãe, eu perdi meu chão naquele momento. Só que eu pensei assim, poxa, eu já perdi minha mãe, que era o meu maior tesouro, entendeu? Agora eu vou perder a minha vida?
Minha mãe, ela me criou para o mundo. Ela me criou livre para eu ganhar realmente a vida. E aí, naquele momento, a minha vida ia parar? Não. Eu lidei de uma forma que até eu me surpreendi muito bem com aquilo. Foi a época que eu mais vendi na track field, gente. Eu corri muito atrás, porque eu pensei assim, agora sou eu e Deus, né? É claro, obviamente, que eu tinha minha família. A minha irmã morava no apartamento dela, então se eu quisesse eu poderia morar com a minha irmã. Só que eu lutei tanto para conquistar o meu apartamento, por que naquele momento eu ia abrir mão de todo aquele sonho? Então eu pensei assim, agora eu vou ter que correr mais ainda atrás, porque eu não tinha um suporte por trás de mim. Porque a gente pensa assim, né? Se acontecer algo de errado, eu tenho meus pais. Naquele momento eu não tinha mais. E a todo momento eu só pensava assim, gente, eu tenho que dar esse orgulho para minha mãe. Eu tenho que continuar fazendo tudo aquilo que minha mãe ensinou pra gente, sabe? E aí eu comecei Peraí. Então, gente, eu tinha que fazer por onde merecer e valorizar toda a educação que a minha mãe me deu. Então, não poderia deixar isso tudo se perder por causa do falecimento dela, sabe? Eu lembro até que uma amiga minha virou pra mim e falou assim comigo, Roberta, você não tá sofrendo com a morte da sua mãe? Eu virei pra ela e falei pra ela, você é retardada? Tem algum problema de cabeça? Porque assim, minha mãe, ela era minha melhor amiga, sabe? Ela era uma pessoa muito companheira, que estava sempre presente com a gente o tempo inteiro, estava sempre incentivando a gente. Só que eu não poderia deixar nesse momento tudo se perder, porque poxa, ela me deu uma educação maravilhosa. Ela me ensinou a correr atrás das minhas coisas. Então, naquele momento, eu tinha que fazer por onde valorizar tudo aquilo que a minha mãe fez por mim. E aí, nesse momento, foi onde que eu corri atrás mesmo, trabalhei mesmo, porque aí eu fiquei... eu morei nesse apartamento durante 8 anos, mas os 2 primeiros anos foram muito difíceis porque eu não tinha móvel. Então, nessa época, eu tive que me virar. Eu lembro que eu tinha uma geladeira, um fogão, uma máquina de lavar, a cama box e uma mesa de barzinho, que ela era marrom. Então, ela não ficava tão feia, porque ela não tinha escrito Brahma, então dava pra passar despercebido. E tinha um joguinho de puff assim também. E ali, gente, eu vivi durante 2 anos feliz da vida. A única coisa que me irritava profundamente era a cortininha que tinha embaixo da pia, as cortininhas xadrezinhas, sabe? E as minhas roupas dentro de caixa. Só que aí eu tive a oportunidade de uma nova proposta de trabalho da Maramac, que é uma grife carioca, de ir pra lá. Foi então que eu recebi o meu acerto da track field. E aí eu consegui comprar os meus móveis. Só que quando, gente, eu fui sair da track field, foi muito triste pra mim. Porque eu ganhei uma premiação como melhor gerente lá. E aí, nessa premiação, eu ganhei uma viagem para a Suíça, que eu ia fazer ela junto com o meu supervisor. E aí, para mim sair da track field, eu teria que abrir mão dessa viagem que eu tanto corri atrás para conquistar. Aí, ele veio no mesmo dia de São Paulo com um termo para me ensinar que se eu saísse da track field, eu não poderia usufruir da viagem, que isso já estava tudo dentro do termo antes mesmo de eu ganhar. E aí eu falei, olha, Jaime, você me ensinou tanta coisa, que ele foi um excelente profissional na minha vida, gente. Um exemplo, assim, de superação muito grande e de sempre correr atrás dos objetivos dele para cada vez crescer mais, sabe? Porque eu acho que a gente não tem que ter vergonha de falar assim, eu sou foda mesmo no que eu faço. Eu sempre fui uma pessoa que eu tive autoestima muito elevada, eu quero ser a melhor mesmo, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, sabe? E aí ele me ensinou tanta coisa que eu virei pra ele e falei assim, Jaime, você acha mesmo que eu vou perder uma oportunidade melhor de trabalho por causa de uma viagem que eu vou ter que abrir mão? Eu vou pra lá, vou ganhar dinheiro e vou ser feliz na vida. Tanto é que aí eu fui pedir demissão na track field, consegui o meu acerto, comprei meus móveis, fiquei feliz da vida e fui para Maramac, que foi o maior desafio profissional na minha vida, porque eu tinha apenas 20 anos de idade, a vendedora mais nova tinha 29 e a mais velha 42. Então você pensa, entra uma pirralha para gerenciar elas, né, gente? Só que naquele momento eu consegui provar para elas que não era idade, não era tempo de comércio, era você querer fazer. Porque quando você quer, assim como tudo na minha vida sempre foi, quando você quer, não tem ser humano que tira o seu foco, entendeu, gente? Então naquele momento eu entrei com tudo, com garra e mostrei para elas que eu tava ali, era para fazer o diferencial. Quem me aceitasse, ótimo, quem não me aceitasse, era só dar licença, né, gente? Porque eu também eu não ia demitir ninguém. Se as pessoas estavam incomodadas, elas deveriam sair.
E aí eu fiquei lá 4 anos e meio. E logo quando eu entrei, eu tive uma outra oportunidade, que eu entrei lá em julho. Em dezembro, teve uma campanha de Natal e eu lembro que eu tava na loja toda feliz atendendo as clientes. Eu fui e ganhei, gente, uma viagem. Nossa, eu fiquei tão feliz que eu liguei na hora pro meu supervisor da Trackfield, o Jaime, e falei assim: Jaime, ó, pra Suíça eu não tô indo não, mas eu acabei de ganhar outra viagem. Ele ficou super feliz por mim, muito orgulhoso. E aí eu saí de lá, tive outras oportunidades. Aí eu fui trabalhar na Brooksfield Dona depois. Foi uma época da minha vida que eu trabalhei muito também, porque eu fiquei viajando, fiquei pouquíssimo aqui em Belo Horizonte. Aí eu saí de lá, fui para uma outra empresa e, enfim, finalizei na Dudalina. Trabalhei 3 anos e meio na Dudalina, fui muito feliz lá também. Uma empresa, assim, gente, maravilhosa. Uma empresa de família, uma empresa que me ensinou muitos valores também. E aí eu fui desligada de lá e aí eu vi a oportunidade, então, de correr atrás do meu sonho, que era o quê? Era ter a minha empresa. Eu e minha prima, que hoje é a minha sócia, a gente, toda vez quando a gente ia em reuniões de família, essas coisas, a gente ficava falando assim: nossa, a gente podia montar alguma coisa, né? Não sei, porque na época ela vendia Natura, Mary Kay, e ela sempre gostava de trabalhar com isso. Ela falou: eu tenho vontade de abrir uma empresa assim, pra sair do meu emprego, tudo. Eu falei: eu também. Só que não dava na época, gente, eu trabalhando no shopping pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Então, nessa hora que eu tive essa oportunidade, veio um estralo. Eu fui desligada, eu tinha um casamento no dia e eu não me deixei abalar nem por um segundo. Eu pensei: gente, tá aí. A oportunidade bateu na minha vida. Por isso, gente, que eu sempre tô aí falando pra vocês: não se deixem desmotivar pelas dificuldades da vida. A dificuldade, gente, ela tá aí o tempo inteiro. Olha pra vocês verem. Eu já perdi minha mãe. Eu já perdi um namorado aos 15 anos de idade, um melhor amigo de acidente de carro. Eu perdi a minha avó, que eu nem contei essa parte, que eu fui casada, eu tive um relacionamento de 5 anos com uma pessoa maravilhosa, que eu tenho muito orgulho dessa época que eu fui casada com ele, e no dia que eu ia conhecer ele, eu perdi a minha avó, e foi no mesmo dia que eu ia conhecer ele. Então foi uma perda muito grande para mim também. Então a vida, ela me pregou muitas peças, foram muitas dificuldades que eu tive que correr atrás sozinha, e que eu nunca me deixei desmotivar por isso, porque eu sempre penso assim, ó, isso é um ensinamento que eu trago até hoje na minha vida. Se uma porta está se fechando, é porque outra está se abrindo. Mas a gente tem que acreditar nisso. Se vocês acreditarem e não se deixarem abater, as coisas mudam. É impressionante. Vocês têm que se permitir sofrer. Igual eu tô chorando aqui agora, a gente tem que se permitir chorar, sabe? Se entregar no momento, mas não totalmente, sabe? Às vezes acontece alguma coisa muito difícil na minha vida e eu paro e penso assim: gente, vai acontecer uma coisa muito boa na minha vida. E aí eu levanto, eu me ergo novamente e penso assim: amanhã meu dia vai acordar diferente. E aí quando vocês veem eu fazendo esses vídeos aí: oh, meu povo lindo, que eu grito e eu tô feliz, é porque eu tô buscando, gente, uma ajuda pra mim mesma. Porque a gente não tem que buscar ajuda no outro, a gente não tem que procurar colocar os nossos sonhos no outro, a gente tem que fazer isso sozinho, entendeu? Porque a gente vem nesse mundo sozinho, então a gente tem que correr atrás dos nossos objetivos sozinhos. E aí, peraí que eu me perdi, meu povo lindo. Então vamos voltar lá pra parte da Incorporate. E aí, quando eu fui desligada, eu não me deixei abater, sabe? Eu acreditei, na época, eu era... Nessa época, eu já era muito família. E aí, o Jorginho, na época, ele ficou muito assustado. Ele virou e falou assim: nossa, meu Deus, mas você foi desligada, não sei o que. Eu falei: calma, eu tô feliz, você não tá entendendo, a oportunidade bateu na minha porta. Só que às vezes, muitas vezes, gente, a oportunidade bate na porta de vocês e a gente não consegue enxergar. Só que nesse momento veio uma luz de Deus, com certeza, e falou assim: foi dada a sua oportunidade. O cavalo passou e eu subi nele. Porque na minha vida, às vezes as pessoas podem achar que eu tive sorte, mas eu nunca tive sorte na minha vida, gente. Só que eu sempre soube agarrar e aproveitar cada oportunidade que me foi dada. Então, nessa fase da minha vida, eu pensei assim: gente, foi me dada a oportunidade. E aí, eu fui desligada num sábado, fui no casamento. Quando deu no domingo, eu fui no almoço da minha família, encontrei com a minha prima. Eu falei: prima, tem uma notícia maravilhosa. Ela falou: o quê? Fui demitida. Aí, ó, o quê? Prima, não sei o que, toda preocupada. Eu falei: prima,
Lima, você não tá enxergando? Eu fui demitida. Agora eu tenho dinheiro pra gente abrir a nossa empresa. Agora eu vou poder me dedicar. Feliz da vida. Ela, ai, nossa, e ali a gente já ficou horas conversando e já tramando tudo. Vamos sentar amanhã e vamos conversar sobre isso. Beleza. Marcamos uma reunião, sentamos na segunda-feira e já começamos. Papapá, o que nós vamos fazer, o que a gente vai vender, como que vai ser. Decidimos que ia ser moda fitness que a gente ia trabalhar. Já comecei a correr atrás de fornecedor, só sei que em menos de um mês a empresa já estava com o site funcionando, com CNPJ aberto, com os produtos já comprados. Eu corri atrás de tudo isso e a gente foi se identificando o que cada uma fazia melhor. E a gente conseguiu chegar num ponto que a gente viu que a minha prima é perfeita no financeiro, no fiscal, que ela ama planilha, ela ama tudo isso, eu nunca vi. Ela é uma pessoa maravilhosa para tudo isso e eu já não tenho jeito nenhum para isso. Então a gente decidiu que ela ia ficar com a parte financeira, a parte fiscal e eu ia ficar com a parte comercial, que aqui o meu povo lindo toda hora fazendo os vídeos, vendendo, né, gente? E sempre foi a minha paixão. Só que agora, a minha paixão eu estou fazendo para mim mesma. Então foi aí que apareceu essa oportunidade da Incorpore. Essa história toda da Incorpore e todas essas outras histórias, eu vou contar numa próxima oportunidade para vocês. Então, resumindo, o que eu queria vir aqui contar para vocês hoje? A minha história. Eu queria contar para vocês que, às vezes, aqui no Instagram, as pessoas, elas tendem a achar que conhecem o outro. Só que na verdade não conhece, né, gente? Se a gente for ver a quantidade de vídeos, vamos supor que eu faço 20 vídeos durante o dia, é 15 segundos cada um. 15 segundos vezes 20, quanto que dá isso? Dá nada, gente. Então, assim, na verdade, ninguém acompanha o meu dia a dia mesmo. Ninguém sabe o que se passa por trás da câmera, entendeu? Então, a gente... Me perdi. Então, as pessoas têm muita mania de julgar e, às vezes, pelo fato de me ver sempre no Instagram, malhando, trabalhando, mas não vê o tanto que eu trabalho na Incorpore, porque, às vezes, quando eu não tô postando, é o momento que eu tô ali trabalhando, que eu tô focada em fazer novas campanhas, em fazer os vídeos, em responder aos clientes, porque quem são as minhas seguidoras que compram na Incorpore estão vendo que eu tô sempre lá respondendo elas, porque sou eu, é a minha funcionária, eu boto a mão na massa, entendeu? Então, às vezes, quem vê a gente ali pelo Instagram pensa, gente, a vida dessa menina é maravilhosa. E não sabe da missa metade do que eu já passei, sabe? De todas as perdas, de todas as dificuldades, que nada, absolutamente na minha vida foi fácil. Então, até quando agora a gente fez essa comemoração dos 100 mil seguidores, eu fiquei emocionada no dia. Por quê? Porque tudo na minha vida, gente, sempre foi muito difícil. Apesar de parecer que é fácil, não é. É o que eu tô falando pra vocês. Eu aproveito as oportunidades que são dadas a mim. Então, gente, não percam as oportunidades que estão aí diariamente batendo na porta de vocês. E parem de reclamar, por favor, gente. Porque eu escuto gente demais sofrendo. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu tô com um problema nisso, tô com um problema naquilo. São coisas tão pequenas que elas não sabem o que é ter uma perda de verdade, porque assim, eu não desejo isso a ninguém, gente, mas o fato de eu não ter os meus pais, isso é uma dificuldade muito grande pra mim, sabe? Porque eu tenho que me virar sozinha na vida. Hoje, eu sou uma pessoa sozinha, eu moro sozinha, eu tenho as minhas responsabilidades, eu tenho que pagar as minhas contas, não tem ninguém por mim. Então, eu quis trazer essa mensagem pra vocês, contar um pouquinho pra vocês entenderem da onde que eu vim, de todas as dificuldades que eu tive e que se hoje eu sou essa pessoa aqui, que sou feliz, que sou espontânea, que sou sempre muito verdadeira, que quem convive comigo sabe que essa é a minha pura realidade, é graças a tudo o que eu já vivi, que eu aprendi a ter respeito pelas pessoas, que eu aprendi a correr atrás dos meus objetivos, que eu aprendi que sorrir, que cantar, que ser espontâneo, isso só nos faz bem. Estou muito, muito feliz de ter lançado esse canal no YouTube e a gente se vê no próximo. Aguardem que o próximo tema eu acho que vocês vão amar, meu povo lindo.